Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Linha da Vila, dessa vez para falar sobre Santos 0, Coritiba 3. Lá na Neoquímica Arena, o Santos mandou o jogo para São Paulo, botou 45 mil torcedores para mais lá no estádio, que infelizmente tiveram que assistir a essa atuação pífia, a esse 3-0, que coloca o Santos novamente na zona de rebaixamento, até o momento que eu gravo este vídeo. Santos em 17º, é o primeiro ali da zona de rebaixamento, com essa derrota por 3-0. Vim aqui para comentar um pouco sobre o jogo, que foi uma loucura, aconteceu de tudo, né? Ambulância, expulsão, substituição errada, pênalti, o Cuca mudou a escalação, enfim, muitas coisas aconteceram e tudo de ruim, infelizmente, pro lado do Santos. Começou já sofrendo um gol, o Coritiba que veio para jogar no contra-ataque, né? Conseguia deixar a defesa do Santos muito falha, e conseguia aproveitar situações de 1 contra 1. Não sei porque só ficava um jogador lá atrás para marcar esse contra-ataque, a bola acabava sempre sobrando no jogador do Coritiba, que conseguia chegar livre para o gol. Foi assim no primeiro, no segundo gol, no terceiro um pênalti bobo, todo mundo escorregando, e o Escobar escorregou e fez o pênalti também. Então, uma atuação assim de para esquecer, um desastre enorme que aconteceu lá na Neoquímica, tantos esses escorregões, até lesões, né? Como o Luan Pérez provavelmente não vai se lesionar, mas tomou uma bolada, precisou sair de ambulância. Muitas coisas aconteceram e nenhuma delas foi boa para o Santos, infelizmente. Bom, o Santos foi a campo com Gabriel Brazão, o Mike na lateral direita e o Escobar na lateral esquerda, a zaga com o Lucas Veríssimo e o Adonis Frias, o meio de campo com o William Arão e o Gustavo Henrique, no meio de campo o Roleiser, o Gabriel Bom Tempo de um lado e o Moisés de outro, e o Neymar ali como um falso 9. Esse foi o time que o Cuca levou. Eu acredito que o Cuca já errou aí, na verdade, né? O Mike, o William Arão, a entrada também do Gustavinho, que é bom jogador, mas e o Moisés na ponta esquerda, eu acho que essas mudanças não era para acontecer agora, sabe? Precisava ainda manter o time que vinha ganhando, o time que vinha jogando um bom futebol, até para aproveitar dessa sequência e continuar com esse mesmo time. O Christian Oliva, tudo bem, não fez um bom jogo hoje quando entrou no segundo tempo, ainda no primeiro tempo ele entrou, né? Mas não fez um bom jogo, mas ele já vinha se esforçando, dando muita raça, com um melhor futebol do que o Arão. O Arão muito devagar, o Arão errando muitos passes, então eu acho que essa mudança do Arão pro Oliva, do Oliva pro Arão, foi muito impactante na derrota hoje. Eu acho que o Cuca deveria ter entrado direto com o Christian Oliva e também com o Barreal ao invés do Moisés, porque o Barreal vem jogando muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, eu acho que essas duas mudanças em especial prejudicaram o time do Santos. Bom, quanto ao Mike, também fez uma atuação que acabou sendo vaiado pela torcida, acabou saindo ainda no primeiro tempo. O Igor Vinícius não jogou porque apresentou problemas, acho que de febre, né? Então, não foi a campo hoje. Aí acabou sendo o Mike. Eu acho que essa escassez que o Santos tem na lateral direita pode complicar para o restante da temporada, como já está complicando, porque não tem um lateral ali que dá para confiar. Se um desfalca, já não tem um reserva, um substituto. E assim também na lateral esquerda, né? Se o Escobar se machucar, tem a base, né? Mas assim, não tem nenhum lateral de origem para jogar ali. Tanto é que o Gustavinho foi improvisado na hora que saiu o Mike, né? Precisa se atentar a isso, contratando muito mal. Não tem peça de reposição. Em toda posição, se você perder um zagueiro, um lateral esquerdo, o Santos não tem a peça de reposição necessária. Então isso pode complicar muito para o restante da temporada. É uma coisa que o Santos, para essa janela do meio do ano, já precisa abrir o olho urgentemente, porque está perdendo muito ponto no Brasileirão. Sai ganhando contra Palmeiras, contra Flamengo, tudo bem, não era obrigação ganhar, mas esses jogos que sai ganhando faz falta. E um jogo como esse também, como mandante, contra o Coritiba, que já vinha vencido na Copa do Brasil, já sabe como joga, já sabe que os caras iam vir para jogar no contra-ataque. Para mim isso é ponto desperdiçado, que no final pode custar muito caro, como já está custando. O Santos já na zona de rebaixamento agora. Então não pode desperdiçar essa chance que tem de ganhar, de se distanciar, de fazer a coisa certa. Então são coisas que precisa corrigir para que não atrapalhe mais a longo prazo ainda do que já vem atrapalhando. Agora no setor de ataque é o que eu falei, Moisés também sumido no jogo de hoje, o Roleiser tenta algumas coisas, o Gustavinho, se esforça hoje, também não foi o melhor jogo dele, mas quem jogou bem hoje, né? É o que eu falei do Oliva, para mim tinha que ter entrado com o Oliva, apesar do jogo também regular. O Ananias, quando entrou, parecia um pouco assustado, mas depois começou a acertar as coisas melhor. Na direita ali, com o Bom Tempo, também escorregou bastante o Bom Tempo hoje, não conseguiu repetir a atuação
do meio da semana contra o próprio Coritiba. O Neymar acho que participou bastante do jogo, mas não conseguiu também tirar nada. Uma defesaça que o goleiro do Coritiba fez salvando eles, que poderia talvez motivar o time, mas um 3-0 inexplicável, assim, gols premeditados, onde o Coritiba pegava a bola no contra-ataque, os jogadores mais velozes do que o nosso zagueiro. Lucas Veríssimo vem jogando bem, mas hoje também não conseguiu chegar na corrida, também partida abaixo dele e do Adonis, que eu elogiei bastante no jogo do meio da semana, ambos elogiei bastante, e hoje, infelizmente, vamos ter que falar que não fizeram boas atuações, mas ninguém, né, fez uma atuação acima da média hoje, foi uma derrota assim para esquecer, onde tudo de ruim que podia acontecer aconteceu com o Santos. A expulsão do Barreal, não sei se ele era realmente o último homem, se era chance clara de gol, mas tudo bem, acabou sendo expulso aí, não quero discutir isso agora. Em questão do que mais aconteceu da substituição, falar que foi um roubo que interferiu totalmente no resultado também não é justo, né? Mas que prejudicou, o Santos prejudicou, porque uma substituição errada não existe, acho que isso nunca aconteceu na história do futebol e tem que acontecer com o Santos, né? Mas faz parte, acho que não é de se comentar isso, que tem impactado tão grande que fosse o Santos reverter os 3-0 que estava sofrendo. Mas enfim, foi um jogo realmente louco, atuação abaixo, agora é jogo decisivo contra o São Lourenço na quarta, no meio da semana, pela vida na Sul-Americana, então precisa já virar essa chave, esquecer esse jogo de hoje e fazer as atuações que fez contra o Coritiba no meio da semana e contra o Bragantino e colocar contra o São Lourenço, e não assim um Santos apagado como foi hoje, um Santos totalmente dominado, sabendo que o adversário ia vir para contra-atacar e ficando um homem só lá atrás. Eu não vi o Mike no lance do gol, o Escobar escorregando demais, o Veríssimo também não conseguiu acompanhar na corrida, então só a parte defensiva criticar e, claro, não adianta crucificar todo mundo da defesa e falar que o ataque fez uma boa partida, porque também não fez. O Santos realmente não conseguiu criar, poucas participações, apesar de que também Neymar, Rolezer tocaram na bola, não dá para falar que foi o jogo zero deles, mas um 3-0 assim não tem como elogiar ninguém realmente, a não ser também falar desse ponto da escalação inicial, que eu acho que o Cuca errou, deveria ter repetido os mesmos jogadores, o João Schmidt também não pôde jogar, né? Se eu não estou enganado, mas principalmente o Christian Olive e o Barreal, eu acho que ele tinha que ter começado com ambos. Em relação ao Mike que saiu vaiado, não sei como é que vai estar o futuro dele no Santos, né? Porque já está bem criticado, mas como a gente torce para o time, tem que torcer também para os jogadores e a gente espera que todos os jogadores possam jogar e ajudar o time do Santos. Mas infelizmente hoje não só o Mike, mas ninguém conseguiu desempenhar bom futebol. Falando agora falei sobre o próximo confronto, falei sobre isso e acho que também destacar uma coisa maior ainda. O Santos, quando joga na capital, não está conseguindo garantir resultados. O 6-0 foi lá em São Paulo, agora esse 3-0 são dois vexames assim que o Santos lota o estádio e não consegue desempenhar bom futebol. Eu acho que isso é um ponto também que tem que ser visto e estudado, né, antes de mandar um jogo desse, fazer a torcida apoiar 45 mil pessoas no estádio para não conseguir render um bom futebol. Então, acho que é um ponto a ser estudado ainda. Por que o pessoal não consegue jogar fora de casa, quer dizer, não consegue jogar na capital com a torcida com mais de 40 mil? Isso eu não sei, é um ponto a ser estudado também. E bom, acho que era isso, falei de tudo que eu tinha para falar, só confirmando o público e renda, foram 45.360 torcedores, público pagante, né? E uma renda de 3.022.470, R$ 22.470, né? Vou colocar aí na tela o público e renda de hoje. Mas bom, o que eu tinha para falar era isso. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, por favor, que eu vou ler todos. E deixa o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.